E hoje nós estamos recebendo essa especialista para falar sobre um grupo de doenças que a gente tem cada vez mais visto nas famílias. Ah, meu avô tem, minha avó tem, ou mais notícias. Realmente, doutora, a gente tem cada vez mais a incidência das doenças degenerativas ou neurodegenerativas, inclusive, tem diferença nessas duas coisas? Hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque sanar essas dúvidas é sempre importante para a população, né? Eu acho que a população está cada dia mais sedenta de informação e a gente deve isso, a comunidade médica precisa esclarecer cada vez mais. Então, assim, com o aumento da longevidade, com o aumento da sobrevida da população, que isso vai acontecer ao longo dos anos aí, a gente vê um aumento das doenças neurodegenerativas e das doenças que acometem a terceira idade, principalmente. Então, a doença de Parkinson, ela é uma delas. E o que é a doença neurodegenerativa? A doença neurodegenerativa é uma doença neurológica que evolui com uma degeneração. Quer dizer, as células do cérebro, por algum motivo, elas deixam de funcionar. Ou elas, no caso da doença de Parkinson, elas deixam de produzir uma substância que é muito importante para o nosso organismo. No caso aqui, a dopamina. É a dopamina que auxilia a gente, ou que faz com que a gente tenha todos esses nossos movimentos coordenados. Se eu quero pegar algo, eu sei que eu tenho que levar o braço, tirar, mas isso é tudo muito automático. Então, é o nosso cérebro trabalhando sempre no automático. Por alguma razão, essas células param de funcionar, existe uma diminuição dessa substância no cérebro e aí os sintomas da doença começam a aparecer. Há degenerações de vários tipos, então. Exatamente. E o tipo de degeneração, ou o defeito, digamos assim, que começa a aparecer, é que vai acabar dizendo qual é a doença, qual é a consequência que vai surgir. Exatamente, qual o sintoma que o paciente vai apresentar. É um grupo que a gente sempre pensa no Parkinson, Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, são as mais incidentes na nossa população. Na população adulta são as mais comuns de doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer. São doenças diferentes, distintas, mas são as mais comuns. Agora, doutora, a senhora já explicou, então, que a doença de Parkinson é uma degeneração dessas células que deixam de produzir a dopamina. A dopamina é uma... Nós chamamos um neurotransmissor, é uma substância química que tudo no nosso cérebro funciona meio como estímulos químicos. Então, é uma substância química que é produzida pelas células do cérebro, por um grupo de células específicas, como a gente tinha na imagem anterior. Então, existe uma região específica do cérebro, não é só essa, mas essa é a principal. Existe uma região específica do cérebro onde essas células aqui são responsáveis por uma produção maior de dopamina. E acontece aqui uma degeneração. Por algum motivo, essas células param de secretar, param de funcionar. Então, existe uma morte dos neurônios, das células do cérebro que tem essa função. Então, começa nessa região e algumas outras do cérebro também. Com o número de pessoas idosas aumentando, a gente imagina que o número de pessoas com Parkinson também vai aumentar. Correto? É direta essa relação? É direta porque a população vai envelhecer. Então, nós teremos um número maior de pessoas idosas na população do que a gente tinha em décadas atrás. Então, é diferente agora do que a gente fala da população idosa na década de 80, na década de 90 e nos anos seguintes a ideia é que a gente tem um número maior. A pirâmide começa a inverter e a gente tem um número maior de idosos. No Brasil, a incidência é semelhante ao restante do mundo? A incidência do Parkinson é bem semelhante ao redor do mundo. Ela fica em torno de 1 a 2% da população. Então, é uma incidência relativamente baixa, mas que tem um grande impacto na população e no paciente, que é o portador da doença. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, aqui a gente conta aí com cerca de 200 mil pacientes com doença de Parkinson. Então, acaba sendo um número expressivo. 200 mil pacientes já diagnosticados? Já diagnosticados. Ou estimativa? Talvez tenha gente com Parkinson que ainda não foi diagnosticada. Com certeza nós temos pessoas com Parkinson ainda não diagnosticadas. Por que será, né? A gente vai entender mais sobre isso, inclusive. Doutora, vamos nos sentar, por favor, fique à vontade. E a gente vai começar logo nesse primeiro bloco do programa, esclarecendo alguns mitos e verdades, algumas dúvidas que são bem frequentes com relação ao Parkinson, porque essas doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento são carregadas de preconceitos ou de mitos que foram construídos e que muitas vezes a gente acha que é verdade e acaba levando em consideração para decidir os nossos hábitos ou a forma como a gente vai encarar um tratamento. Então, a gente começa agora com mitos e verdades a respeito do Parkinson. E a doutora já vai começar trazendo para a gente uma primeira pergunta. Ter uma pessoa com Parkinson na minha família
aumenta as chances de eu também sofrer com a doença? Isso é mito ou é verdade? E mito. Em parte é mito. A doença de Parkinson ela é esporádica em mais de 80% dos casos. O que é isso, esporádico? É aquele caso que é o novo da família, que surgiu, que apareceu. É o primeiro ninguém no histórico. Exato, ninguém tinha. Temos Parkinson de herança genética, temos os Parkinsons que nós chamamos de familiar, mas esses são mais raros e uma parcela muito pequena da população com Parkinson. Então, é um mito, o que é bom por um lado, mas preocupante por outro. Quer dizer que se você não tem nenhum caso na família, pode ser que você tenha. Então, nunca pode descartar essa possibilidade. Porque você fala assim, na minha família a gente não sofre com isso. No caso do Parkinson não dá para ter... Mas também não podemos viver sobre a sombra de uma doença que nem existe na nossa família. Então, isso tem que ser... A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Exatamente como você falou, que o Parkinson é tão carregado de preconceito, de estigma com o paciente, a gente não pode, porque eu não tenho ninguém, viver assim, será que vai sempre ter? Não, será que é? A gente tem que viver a vida, tem que manter com tranquilidade. Isso, e tomar todas as prevenções para uma vida saudável. Inclusive, saudável desse ponto de vista, porque às vezes, já até se fala hoje, tem gente que fica tão preocupado com saúde que vira doença. Exatamente. Que vira uma paranoia na saúde, alimentação exatamente, 100%, tudo tem que ser tão perfeito que já vira uma doença, porque vira um desequilíbrio. Exato, então o vizinho teve, o primo teve, não sei quem teve, eu vou ter também, qualquer outra doença, não só Parkinson. Então, não, vamos viver a nossa vida, cada indivíduo é único, cada indivíduo vai desenvolver seu potencial ali para a saúde. Vamos com calma e perseverança, que a gente vai conseguindo dar conta do resultado, das coisas que acontecerem no dia a dia. Próxima pergunta. Alzheimer tem relação com Parkinson? Mito ou verdade? Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa que também afeta a mesma faixa etária do Parkinson, tem seu pico de incidência na terceira idade, por volta da sexta, sétima década, então aquele paciente com 50, 60 anos ali. Só que são doenças distintas, elas atingem áreas diferentes do cérebro e têm também sintomas neurológicos um pouco diferentes. Então, o neurologista é o profissional que vai conseguir detectar exatamente se aquele paciente tem sintomas de doença de Parkinson, se ele tem sintomas de doença de Alzheimer. O médico que vai tratar também exatamente. É o mesmo? Exatamente. Uma pessoa que tem uma chance maior de ter a outra? Olha, essa relação ela não é comum. Tá. Então, ele vai desenvolver uma ou ele vai desenvolver outra. Cada doença é uma, então isso é um mito, elas não têm relação entre si. Agora, uma outra dúvida aqui. A pessoa com a doença de Parkinson não consegue trabalhar? Isso é um mito ou é uma verdade, doutora? Também é um mito, porque o Parkinson ele é uma doença insidiosa. O que isso quer dizer? Ela é uma doença que começa muito devagar. Ela evolui, ela é degenerativa, mas a progressão dela é lenta. Então, o paciente que começa, de repente, ele evolui muito rápido, o médico tem que estar atento, porque isso pode não ser Parkinson. Então, do paciente começar os sintomas motores, que são os tremores, que a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do programa, mas os sintomas motores começarem, esse paciente ir para poder evoluir para uma cadeira de rodas, ou para não conseguir deambular, ou para um quadro mais grave, um estágio mais avançado da doença, isso leva em torno de uma década. Então, é uma doença progressiva, degenerativa, mas de uma evolução relativamente lenta, com sintomas motores. E neste início, o paciente ele pode trabalhar. Hoje em dia, a gente tem tantas opções aí de trabalho, não necessariamente ele tem que sair, ele tem que pegar ônibus, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Muita gente trabalha de casa. A doença de Parkinson, ela não afeta a inteligência, a capacidade intelectual do paciente. Isso só vai acontecer em idades mais avançadas, no estágio mais avançado da doença. Então, é um paciente que tem um potencial. E ele pode, e é até bom para ele que ele se ocupe, que ele continue. Mas eu fazia certa atividade, agora eu não posso fazer essa. Não, então vamos readequar. Encontrar uma nova aptidão, uma nova atividade. Exatamente, vamos nos reinventar. Então, se você não podia fazer desse jeito, vamos tentar fazer por aqui. Uma nova profissão ou atividade que seja próxima do que se fazia antes. Então, manter o paciente ativo é muito importante. Acho que essa é uma informação importante, especialmente para quem recebe o diagnóstico. Sim. Porque quando a pessoa recebe, ela já vai pensar em tudo de ruim que vai acontecer. A gente nunca planeja tudo de coisas boas que virão. Eu vou perder o emprego, eu vou parar de fazer o que eu gosto.
E tem que ter esse tipo de informação para ter um pouco mais também de tranquilidade no momento do diagnóstico e não piorar, inclusive, a condição de saúde. Porque é um paciente que pode ter, inclusive, associado a depressão e outros problemas também de origem emocional e mental, não é, doutora? Exatamente. Aí a gente vê o quanto a gente tem que dar as informações de forma completa para o que pode ser bom, mas também do que pode ser ruim, né? A gente tem que ter esse cuidado. Com relação ao Parkinson, acho que é bem importante que é falar de sintomas. Essa pergunta que a gente já deixou preparada para esse bloco, é um mito ou é uma verdade? Pode ser que o tremor não seja o primeiro sintoma da doença de Parkinson? O tremor é um dos primeiros sintomas motores, de movimento, e geralmente é ele que leva o paciente ao consultório médico. Mas antes disso, o paciente provavelmente, quando nós tiramos a história do paciente, conversando com ele, nós vemos que já existiam alguns sintomas não motores, não de movimento, que já estavam ali e que agora só veio numa sequência, né? Na história natural da doença de Parkinson, cerca de 5 a 10 anos antes do tremor aparecer, a gente já pode notar alguns sintomas. Então, sintomas motores não são os primeiros? Não são os primeiros. Qual é, então, esse... É muito comum a gente encontrar na história do paciente com Parkinson uma associação com depressão, uma constipação importante, e uma diminuição ou perda do olfato. Então, é aquele paciente que eu tinha mesmo uma dificuldade para sentir o cheiro. Eu senti o cheiro do perfume, agora eu não sinto mais. Então, assim, esses sintomas são bem comuns e associados à doença de Parkinson. Contudo, a gente também não pode, talvez seja até uma próxima pergunta, você diz, doutor, mas eu tenho depressão, então eu vou ter Parkinson. Ou já tenho constipação intestinal, como é que eu vou saber? Por isso eu vou ter Parkinson. Então, não é para a gente entrar nessa preocupação, assim, de que se eu tenho sintomas isolados. Depressão tem uma alta prevalência na população, obstipação intestinal tem uma alta prevalência na população. O que acontece é que quando nós juntamos todos os sintomas. Mas isso a gente só consegue muitas vezes definir quando o paciente chega ao consultório médico com tremor. Então, é uma história que a gente olha meio para trás. Porque dificilmente ele vai no neurologista porque ele está perdendo o olfato. E muitas vezes ele nem percebe, a gente vive numa correria tão grande, e você não dá muita atenção para detalhes. Vai se adaptando àquela nova condição e vai levando. Mas o tremor é um dos primeiros motores, mas nós temos sintomas não motores no Parkinson. No bloco anterior, quando a gente respondeu a pergunta do jovem ali de Campinas sobre o tremor na ansiedade, a senhora deu características do tremor essencial, não é isso? Isso. Que é um tremor na atitude, a pessoa vai pegar alguma coisa e começa a tremer. O tremor do Parkinson é diferente? O tremor do Parkinson ele é um pouco diferente. O tremor do Parkinson ele é basicamente um tremor de repouso. Então, é aquela pessoa que quando ela para de fazer alguma atividade, ou quando ela senta, ou quando ela começa com um tremor na mão. E geralmente ele começa de um lado, depois com a evolução da doença, ele vai evoluindo para os dois lados do corpo. Então, é um tremor fino e é um tremor como se fosse, a gente trouxe até aqui uma moedinha, mas é como se fosse um contar de moedas, um separar de moedas, assim. É um tremor... Como se ele tivesse... Isso, como se ele tivesse nesse movimento, assim. Estivesse contando moedinhas, mas sem nada na mão. Sem as moedinhas na mão. Então, é aquele vovozinho, aquele senhor que está parado e aí ele fica com esse movimento de mão. Em repouso? Em repouso. Se ele está parado e vai pegar um copo, vai continuar tremendo? Com o avançar da idade, com o avançar da doença, esse tremor ele também evolui. Ele também pode aumentar e progredir e aí ele ter o tremor em todo momento, em toda circunstância da vida dele. E aí, quando ele vai pegar, ele tem. A diferença do tremor essencial é que o tremor essencial ele é basicamente de intenção. Se o paciente está em repouso, ele praticamente não tem ou não demonstra o tremor. E o essencial é muito desencadeado pela ansiedade, como nós já falamos anteriormente. O Parkinson não tem essa relação com a ansiedade. Então, ele é um tremor constante, arrítmico, de baixa frequência. E nesse movimento meio de, como se fosse um coçar, moedinhas, contar a cédula. E é de um lado só, doutora? Geralmente começa unilateral. Depois pode... E aí evolui para os dois lados. Além desse sintoma, que é bem característico, alguma outra alteração que acontece? Algum sintoma motor? Os principais sintomas motores, a gente tem que ter três pilares para a gente fazer um diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Então, seria o tremor,
O outro é a bradicinesia. O que é a bradicinesia? É aquela lentidão para fazer os movimentos, mas na verdade não é nem tanto para fazer, é para começar. É aquele paciente que passa, por exemplo, o movimento que a gente faz de levantar. Então, eu me levantei, automático, não penso para esse... Quer sentar? Quero me sentar, eu me sento. O paciente com Parkinson, ele tem uma dificuldade para iniciar o movimento. Então, é aquele paciente que eu quero me levantar, mas eu tenho que pensar como é que eu vou fazer esse movimento. Eu quero... Tudo ele tem é um movimento, porque o outro sintoma motor muito comum e frequente é a rigidez. Então, esse paciente ele é meio rígido, ele é meio assim, parado, rígido mesmo. E todos os movimentos ficam mais dificultados. Então, ele tem o que a gente chama de rigidez mais a bradicinesia. É comum na marcha, então ele ficou de pé e aí ele precisa caminhar. Nós caminhamos, sem pensar no ato que nós estamos fazendo. Ele precisa, muitas vezes, ele fica em pé ali, ele olha o caminho, ele sabe o movimento que ele tem que fazer, mas ele não sai do lugar. Quando ele consegue e sai, muitas vezes ele tem uma marcha curtinha, pequenininha. Então, essa marcha também ela é bem característica do paciente com Parkinson. É como se assim, eu vou preparar para ir e vou. Aí, quando ele vai de uma vez, mas naquela receio... Uma marcha diferente. Diferente. Passinhos curtos e mais rápidos um pouco. Importante lembrar que o paciente ele tem uma alteração de equilíbrio muito importante. Então, esse paciente é um paciente assim, que é muito fácil dele cair. Porque ele perde, a gente tem por instinto, se eu sinto que eu vou cair, ou eu me encosto, ou eu levo a mão para frente para proteger meu corpo, para proteger a cabeça. O paciente com Parkinson, ele perde essa capacidade instintiva de se proteger. Que não tem essa agilidade, inclusive. Não tem essa agilidade por conta da rigidez e tudo. Então, é um paciente que na prevenção de quedas, depois a gente pode falar, mas é um paciente muito suscetível à queda. Então, muito cuidado com o paciente com Parkinson, principalmente pela perda de equilíbrio que ele tem.